Ontem, o presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou um decreto que prorroga prazos para celebrar os acordos de redução proporcional de jornada e de salário e também a suspensão temporária do contrato de trabalho. Eu vou mostrar alguns trechos principais aqui e pode mostrar que a doutora Fernanda Vioto, mais uma vez, a advogada, vai estar com a gente aqui para nos ajudar a entender essas mudanças, essa prorrogação definida aí pelo presidente da República, tá? Põe para mim aqui, por favor, trechos desse documento assinado aí. Redução proporcional da jornada e de salário. Prazo máximo será de 30 dias, de modo a completar o total de 120 dias. Vamos já entender direto esse trecho aqui. Doutora Fernanda, essa redução é semelhante àquela que já vem sendo aplicada e quando fala ali de modo a completar 120 dias, significa a pessoa lá atrás já pode ter feito isso por 90 dias, agora está autorizada a fazer por mais 30. Se ela não fez, ela pode fazer por 120 a partir de agora? Boa tarde, obrigado pela participação. Oi, Juliano, boa tarde. Sempre um prazer estar aqui com você. Boa tarde a todas as famílias que nos assistem. É isso mesmo. Esse novo decreto, ele prorroga o prazo desses benefícios. Então, o prazo da suspensão, que era por 60 dias, passou a ter um prazo máximo de 120 dias. E a redução da jornada de trabalho e do salário, que tinha validade por 90 dias, passou agora a ter uma validade por 120 dias. Então, houve um aumento do prazo para 60 dias a mais para a suspensão e mais 30 para a redução da jornada e do salário. Para quem ainda não fez acordo e não foi beneficiado pela redução e pela suspensão, ele vai fazer jus, ele vai ter direito a esses 120 dias. Mas para aqueles que já tiveram benefício, esse prazo que já houve o benefício, ele será reduzido desses 120 dias. Como assim? Se eu já tive 60 dias de suspensão do contrato de trabalho, agora eu tenho direito a mais 60 dias. Então, para quem já obteve o benefício, tem que descontar o prazo que já foi beneficiado. Para aqueles que iniciam agora, pela primeira vez, eles vão ter esse prazo de 120 dias. Tá certo. Vamos para mais um trecho agora, porque o decreto também fala da suspensão do contrato de trabalho. Põe para mim aqui mais uma tela. Suspensão temporária do contrato de trabalho. Prazo máximo será de 60 dias, de modo a completar o total de 120. A suspensão poderá ocorrer de forma fracionada, desde que esses períodos sejam iguais ou superiores a 10 dias e que não seja excedido o prazo de 120 dias. Vamos tentar interpretar isso. Doutora Fernanda, no máximo 120 dias, ok, tá claro, como na outra questão da redução da jornada, da redução do salário. Períodos de 10 dias, então quer dizer, o empregador ele pode, diante da vigência desse decreto, determinar, eu vou suspender seu contrato de trabalho do dia 1º até o dia 10, você vai trabalhar normal do dia 11 ao dia 30. Depois eu voltar a suspender do dia 1º ao dia 10 do mês seguinte. É isso que permite o decreto? Isso mesmo, Juliano. E por que isso aconteceu? Porque lá na redação inicial da medida provisória, lá de abril, ele dizia que poderia suspender o contrato de trabalho por 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30. Então, o prazo mínimo era de 30. Agora, com essa nova redação do decreto, quando ele fala em prazo mínimo de 10 dias, qual a intenção do governo? É atender essa situação que a gente está vivenciando de decisões que, tanto de governadores ou prefeitos, que determinam o fechamento de alguns setores do comércio, por exemplo, e falam, olha, a partir de agora nós estamos em 14 dias de lockdown. Eu não preciso suspender o contrato de trabalho mais por 30 dias. Eu posso suspender, por exemplo, no caso de Londrina, que nós acabamos de vivenciar, por 14 dias. Então, eu posso, sim, fracionar essa suspensão do contrato de trabalho, desde que o prazo não seja menor do que 10 dias. Uma tela aqui, vamos seguir entendendo isso, tá? Repito, foi um decreto assinado ontem, prorrogando esses prazos. Isso mexe com a vida de todo mundo, né? O prazo máximo para celebrar o acordo de redução e suspensão, ainda que em períodos sucessivos, não poderá exceder 120 dias. Só reforçando tudo aquilo que já foi dito. Próxima tela, 2h13. Os períodos de redução e suspensão utilizados até a presente data serão computados
para fins de contagem dos limites máximos resultantes do acréscimo de prazos. Ele só reforça aquilo, né, doutora? Em todos os casos, vamos lá, suspensão do contrato de trabalho, redução da jornada, redução salarial, o máximo é de 120 dias e tudo isso está valendo até o final do ano, né? Então a pessoa tem até lá, o empregador a princípio tem até lá para aplicar essa legislação da melhor maneira que ele entender assim, lembrando que as pessoas fazem jus àquele benefício do governo que complementa o salário, né? É, isso mesmo. Pode conceder esse benefício até o final de calamidade pública. E o que a gente precisa ressaltar aqui, que é bem importante, alguns dias atrás nós conversamos sobre a situação dessa lei que prorrogava o prazo da medida provisória, que tanto a redução como a suspensão do contrato de trabalho, eles geram para o trabalhador uma estabilidade no emprego. Ou seja, eu não posso ser demitido sem justa causa. Em que período? No período em que eu estiver recebendo esse benefício, ou seja, esse prazo de 120 dias de suspensão ou redução, e pelo mesmo prazo quando cessa o benefício. Então, agora, se eu tiver 120 dias de suspensão do contrato de trabalho, eu vou ficar 4 meses sem ir ao meu trabalho, recebendo do governo, mas quando eu retornar após os 120 dias, eu tenho mais 4 meses, ou seja, 120 dias de garantia de que eu não serei demitido. Vamos pensar, doutor, em duas circunstâncias, então. Vamos lá. Qual é a penalidade para o empregador e o benefício para o empregado? Se houver essa demissão, vamos imaginar, você ficou 4 meses fora, contrato suspenso, voltou a trabalhar e é demitido no mês seguinte. O que é que o empregador tem que pagar? Qual é a penalidade para ele? O que é que o empregado recebe? E vamos pensar de um outro lado. Se esse empregado precisar sair da empresa nesse período de estabilidade, ele recebe uma outra proposta de trabalho, sei lá, ele teria alguma penalidade também? Então vamos lá. Vamos pelo segundo caso, a segunda alternativa. Quando o funcionário, no período de estabilidade garantido por essa lei, decide sair da empresa, ele simplesmente vai pedir demissão. A lei não estipula nenhuma multa e nenhuma indenização no caso se o empregado decidir sair nesse período de estabilidade. Ele sai por vontade própria. O que a lei prevê é que se eu fiz um acordo individual ou coletivo de benefício pela ou suspensão ou redução do contrato de trabalho. O meu funcionário volta a trabalhar após esse período e ele está em período de estabilidade em razão dessa lei e eu o demito sem justa causa, eu terei que pagar as verbas rescisórias e a lei prevê uma multa de indenização para o trabalhador neste caso. A gente fechar, doutora. O governo não mudou nesse novo decreto do presidente Jair Bolsonaro, ele não mudou absolutamente nada com relação ao que ele já tinha anunciado naqueles decretos anteriores. Ele apenas ampliou o prazo para redução de jornada, para redução de salário, para suspensão do contrato de trabalho, o que antes era 90, agora para 120 dias. Essa é a mudança. Sim, essa é a mudança. E também existe uma questão que precisa ser colocada, tem muita gente com essa dúvida, Juliana. Muitas pessoas me perguntam, então, doutora, se eu tiver 120 dias de suspensão do contrato de trabalho e eu retornar à empresa, o meu patrão pode me conceder mais 120 dias de redução de jornada, já que é 120 dias o prazo para cada uma? Não, não pode. A lei estabelece, o próprio decreto agora diz que o prazo máximo desse benefício é 120. Se eu conceder 120 dias de suspensão, eu não posso mais conceder a redução. Então, se eu quiser, por exemplo, conceder 60 dias de suspensão e a minha empresa volta a funcionar, eu posso conceder mais 60 de redução. Mas o prazo total, se eu utilizar sucessivamente os 2 benefícios, o prazo total é 120 dias. A lei dizia 90, agora com o decreto passou a ser 120. Tá certo. Doutora, muito obrigado pela participação mais uma vez. Espero contar com a senhora novamente. Eu que agradeço. Sempre um prazer. Um abraço e boa tarde a todos que nos assistem. Tá certo, doutora. Muito obrigado. 2h18.